Muito bem. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui, para quem estiver assistindo pelo YouTube, esse estudo, ele é parte de um grupo de estudo. Nós temos um grupo de estudos de assuntos escatológicos, e você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda, que Deus possa realmente abençoar a sua vida, e é uma honra, uma satisfação ter a sua companhia conosco, ok? É, Essa semana, como eu havia comentado, foi uma semana assim um pouco triste. Eu acabei perdendo, então, né, duas pessoas, uma familiar e um amigo assim que a gente conversava praticamente todo dia, né? Era bem interessante, tipo, próximo. A gente acabou criando uma amizade muito interessante. E e nesse, eu pude participar de um dos sepultamentos, e ali nós tivemos a oportunidade de ter ali a presença de uma pessoa que ela estava falando, um pastor, né, e ela estava comentando um pouco sobre aquele momento. É um momento triste, um momento de despedida, né, e ele estava falando a mensagem. E a mensagem que foi dada foi uma mensagem interessante, porque a principal ênfase que foi dada foi na situação, naquele momento, daquela pessoa que estava sendo sepultada, né? E ele comentou que aquela pessoa, em vida, ela era uma pessoa que cantava no coral, que participava, muito ativa na igreja e tal, e que naquele momento, agora, ele estava com Deus no céu, adorando a Deus no céu lá, agora não mais presa ao corpo, né, mas em uma forma espiritual, ali, na presença de Deus. E eu imagino que vocês já tiveram a oportunidade aí de presenciar alguma coisa parecida. E eu fiquei refletindo um pouco sobre esse pensamento comum, que é quase que uma unanimidade, né? Boa parte das pessoas acreditam que a partir do momento que alguém morre, então é, o corpo fica ali, mas a alma, né, se separa como algo que consegue viver separadamente do corpo. E eu fiquei pensando um pouquinho sobre o que a Bíblia, o que a palavra de Deus fala sobre isso. E aqui nós não temos objetivo nenhum de falar especificamente de um grupo, de outro, um pensamento, uma forma de pensar ou outra, né? Mas o nosso interesse aqui é trazer à luz sempre o que a palavra de Deus nos diz. Então, nesse momento, eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação, e esse é o estudo que nós estamos tendo agora. E aqui está o estudo, ok? Então, o título do estudo desse estudo nosso aqui é O Engano da Serpente. E aqui é uma imagem, é, logicamente, criada a partir da nossa visão atual, né, de como era uma serpente no Jardim do Éden. Nós estamos falando de uma representação, no caso, de Eva e da serpente, aquele primeiro diálogo, né, que é o que vai dar origem a esse estudo que nós teremos. E eu gostaria, então, de compartilhar alguns pensamentos com vocês. Então, vamos lá. Primeiro, como o foco desse estudo é exatamente entender o que a palavra de Deus nos diz, não tradição, não senso comum. Na realidade, nós vamos focar no que a palavra de Deus nos diz. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 11, nós vamos ler os versos de 1 até 8, tá? Recomendo, inclusive, que você acompanhe pela sua própria Bíblia, mas para facilitar aqui, eu já trouxe os textos. Eles vão aparecer aqui na tela para facilitar. Então, eu começo lendo assim, João, capítulo 11, verso 1. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Então, três irmãos, né? Lázaro, Maria e Marta. A cidade era Betânia. Verso 2. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos,
cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer para Jesus, uma mensagem, né? Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas, né? Falando então de Lázaro. Verso 4. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Olha que interessante, né? Então, Lázaro doente, Jesus não estava naquele local, e elas utilizaram ali uma forma, né, de comunicação, mensagem, enfim, para avisar a Jesus que aquele a quem ele amava, né, no caso Lázaro, estava doente e uma doença pelo jeito bastante grave. Verso 5 diz assim: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, Maria, e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, Jesus não estava em Betânia, estava em outro local, e ali Lázaro em Betânia, doente, acamado, e ele, Jesus ainda permaneceu 2 dias depois de saber dessa notícia com relação a Lázaro. Verso 7. Então, depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Só para a gente contextualizar um pouquinho, né? Jesus já estava com o seu ministério ativo, ele já tinha tido alguns embates com os judeus, em especial os fariseus, né? E eles não estavam vendo Jesus com bons olhos, e eles estavam perseguindo, inclusive, Jesus, e desejavam, inclusive, que ele fosse morto, né? E aí, Jesus sugere novamente, então, vamos para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e tornas para lá, ou seja, o Senhor vai voltar para lá? Vamos ler agora a partir dos versos 11 a 14. Do mesmo capítulo, João, capítulo 11, vamos ler agora dos versos 11 a 14. Assim falou, e depois disso disse-lhes: Lázaro, né, Jesus conversando com os seus discípulos, olha que interessante. Lázaro, o nosso amigo, dorme. Olha que figura de linguagem interessante. Jesus falando com seus discípulos, mas vou despertá-los do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Esse sono que nós temos do ciclo circadiano, né, de toda noite, se ele dorme, vai acordar. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Verso 14. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Olha que interessante, né? Então, o próprio Jesus aqui fazendo uma comparação entre o sono com a morte. Olha que coisa curiosa, né? O sono com a morte. Lázaro está morto. O próprio Jesus disse. Seguindo em frente, vamos ver então eu separei alguns versos que a Bíblia retrata informações exatamente sobre como os mortos estão, qual é a situação de uma pessoa a partir do momento que ela deixa de viver. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Eu separei aqui primeiro o livro de Jó, capítulo 19, nós vamos ler os versos 25 a 27 e também 27, verso 3. Olha o que diz lá. Jó dizendo: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo, olha o que ele está dizendo, né, Jó? Qual era a percepção de Jó com relação à questão da morte? Contudo, ainda em minha carne verei a Deus. Então, Jó acreditava que ele, no seu corpo físico, poderia enxergar a Deus. Olha que interessante. Verso 27. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o contemplarão.
e por isso as minhas entranhas se consomem no meu interior. Então, é a forma que Jó aqui está retratando. Olha o que diz aqui agora o verso 3 do capítulo 27. Diz assim: que, enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus nas minhas narinas, verso 4, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Ou seja, o que que Jó está dizendo? Ele falou assim que ele só poderia é, falar alguma coisa, né, no caso aqui uma iniquidade, ou falar alguma mentira, enquanto o sopro de Deus estivesse nas suas narinas. Olha que interessante, né? Então, uma percepção aqui de Jó, capítulo 19, os versos aí 25 a 27 e 27 3. Vamos agora para o livro de Salmos, Salmos capítulo 6, verso 5, eu vou ler ali 6, verso 5, 104, 29 e também 146, versos 3 e 4. Convido, inclusive, que você acompanhe na sua Bíblia. E lá diz assim, Salmo 6, verso 5. Porque na morte não há lembrança de ti. O salmista Davi falando com relação a Deus, né? E ele diz assim: no sepulcro, quem te louvará? Então, veja, segundo Davi, na morte não existe lembrança e não existe louvor. Olha que interessante, isso Davi falando. Agora vamos para 104, verso 29. Diz assim, ó: escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tira o fôlego, morrem e volta para o seu pó. Olha a percepção, né? Tira o fôlego, qual que é o resultado disso? Morte. Morte e o retorno, né, do ser humano que foi criado do pó, voltando ao seu estado original. E agora, 146, versos 3 e 4, diz assim: não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Olha o que diz o verso 4. Sai-lhe o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Então, Davi está dizendo que a partir do momento que a pessoa morre, os seus pensamentos, o que que acontecem? Morrem também, perecem também. Vamos ver o que nos diz Eclesiastes, capítulo 3, versos 19 a 22. Olha o que diz lá. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. Ele sucede a mesma coisa. Então, o que acontece com os homens, também acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Então, esse mesmo fôlego, né, que pertence ao homem, também pertence aos animais, e a partir do momento que eles morrem, esse fôlego, ele deixa de existir, né? A palavra de Deus, poeticamente, nos diz que volta para Deus. Verso 20. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Olha que interessante, né? Então, o que Eclesiastes, né, Salomão dizendo aqui, aproveite enquanto você está vivo, né? Suas obras, o que você está fazendo, esse é o momento de você aproveitar, porque depois disso não sobra, o que sobra é lembrança e às vezes até esquecimento, né, infelizmente. Eclesiastes agora, capítulo 9, versos 5, 6 e 10. Olha o que diz lá. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas sua memória fica entregue ao esquecimento.
Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, ou seja, bem feito, né? Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Olha que interessante, né? Então, aqui, esse relato aqui descreve com detalhes, né? Não existe sabedoria, não existe conhecimento a partir do momento que a pessoa está morta. Vamos ver Ezequiel 18:4. Aqui Deus falando, né, através do profeta. Diz assim, ó, eis que todas as almas são minhas. Como a alma do pai, assim também a alma do filho. Veja aqui a forma, né? Ele não está falando assim a vida do pai, a vida do filho. Ele está falando a alma. E diz assim, ó, a alma que pecar, essa o quê? Morrerá. Olha que interessante, né? Então, alma que pecar, essa morrerá. E eu pergunto, né? Será que alguma alma nesse planeta aqui não pecou, com exceção de Jesus? Uma boa pergunta. Vamos ver agora, até nesse contexto, que Romanos 5:12 nos diz. Olha o que diz lá. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, né? Então, se toda a humanidade pecou, todos passarão pela morte, segundo o que está dizendo Romanos, né? Essa é o salário do pecado, é a morte. Lembrando que o pecado é a transgressão da lei. Agora, 1 Timóteo 6,16, olha o que diz lá. Aquele que tem, ele só, a imortalidade. De quem que está falando aqui? De Deus, né? De Deus, apenas, exclusivamente de Deus. Então, o único que tem a imortalidade, que é inerente a ele, está falando de Deus, né? Então fala assim, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja a honra e poder sempre eterno. Amém. Então, está falando que essa capacidade da imortalidade é inerente exclusivamente de Deus. Tiago 2:26 diz assim, ó, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras, né? Então, é muito interessante, né? Assim como uma lâmpada, ela só fornece a luz a partir do momento em que você junta o corpo físico da lâmpada, a estrutura da lâmpada com a energia elétrica, e aí você tem a luz, né? Se você tira a lâmpada ou se você tira a energia elétrica, desaparece a luz. Então, é, a gente consegue entender isso, né? E aqui, queridos, eu busquei, fiz uma pesquisa pela internet e eu busquei, assim, das principais religiões que existem no mundo hoje, qual é a crença, o que que elas dizem, qual é a interpretação com relação ao estado dos mortos. Vamos dar uma olhadinha, eu busquei fontes oficiais. Então segue lá. Olha o que diz a Igreja Católica Romana, Apostólica Romana. É, cada homem recebe em sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da morte, num juízo particular. Então, o Catecismo da Igreja Católica Romana diz que a alma, olha, a própria frase, né, diz que a alma é imortal. Essa é a percepção da Igreja Romana. Mais uma citação aqui. Pela morte, a alma é separada do corpo, né, como uma ente separada aqui. Só ver alguém aqui. Deixa eu abrir aqui. Tem uma pessoa pedindo para entrar. Bem, ok. Então, voltando lá. Então, vamos retornar aqui. Então, aqui eu tenho, né? Deixa eu abrir aqui em tela cheia.
Perfeito. Então, aqui diz ali, pela morte, a alma é separada do corpo, né? Catolicismo da Igreja Católica, página 1016. Então, só voltar aqui ao slide aqui. Tá? Então, diz ali, né? Resumo da doutrina, segundo a Igreja Católica Romana, a alma é imortal. Na morte, separa-se do corpo. Passa imediatamente por um juízo particular. Seu destino é o céu, purgatório, uma purificação temporária, ou inferno. No fim dos tempos haverá a ressurreição do corpo e o juízo final. Então, a fonte oficial aqui é o próprio catecismo da Igreja Católica. Então, essa é a percepção da Igreja Católica Romana sobre o estado dos mortos, né? Que existe uma alma ciente com conhecimento, com pensamentos fora do corpo. Igreja Luterana, olha o que diz lá. Cristo aparecerá para julgar todos os homens e dará aos piedosos e eleitos a vida eterna e alegrias perpétuas, mas condenará os homens ímpios e os demônios a tormentos sem fim. Segundo a percepção da Igreja Luterana, a alma continua existindo após a morte, ou seja, né, existe a dicotomia, né, você tem a separação corpo e alma como entidades separadas. Os salvos vão para junto de Cristo. Os ímpios aguardam o juízo final em estado de condenação e haverá ressurreição corporal no último dia. Então, esses salvos vão para junto de Cristo a partir do momento que eles morrem, né? Essa é a percepção luterana. E isso daí foi retirado do livro de Concórdia, a Confissão de Augsburgo, então, que é uma fonte oficial ali da Igreja Luterana. Percepção do estado dos mortos com relação à Igreja Presbiteriana Reformada. Então, eles dizem assim: os corpos dos homens, depois da morte, voltam ao pó, mas as suas almas retornam imediatamente a Deus que as deu. E aqui, nesse caso, nesse contexto, eles entendem que a alma que está falando aqui não é o fôlego, né, fôlego de vida, e sim uma entidade pensante que consegue ali ter um pensamento, enfim. Então, o resumo da percepção da Igreja Presbiteriana é: a alma é imortal, os justos entram imediatamente na presença de Deus, os ímpios são lançados em estado de tormento, e todos ressuscitarão no último dia para o julgamento final. Então, segundo essa percepção, né, é muito similar entre as que a gente ouviu e viu até agora. Esse texto foi retirado aqui da Confissão de Westminster, também é uma fonte oficial da Igreja Presbiteriana. Agora, a Igreja Batista, qual é a interpretação da Igreja Batista? Diz assim: os justos em seus corpos ressurretos e glorificados receberão sua recompensa e habitarão para sempre no céu com o Senhor. Os ímpios serão consignados ao inferno. Da mesma forma que os anteriores, a Igreja Batista percebe e entende que a pessoa, após a morte, ela continua consciente, ou seja, existe algo fora do corpo, né, que separa uma entidade pensante. Os salvos estão com o Senhor a partir do momento da morte, os perdidos aguardam condenação. Haverá ressurreição e julgamento final. Isso foi retirado aqui da Fé Batista, The Baptist Faith and Message 2000, né, mensagem 2000. Agora, uma outra religião não cristã, o islamismo. Olha só. Segundo o Alcorão, capítulo 3, página 185, toda alma provará a morte. Faz sentido. Olha o que diz agora. Por trás deles haverá uma barreira, que é chamada de Barzakh, até o dia em que forem ressuscitados. Alcorão, capítulo 23, página 100. E o resumo do islamismo é: a alma sobrevive à morte, ou seja, também existe uma separação entre o corpo físico e a alma, como uma entidade pensante. Ela entra no Barzakh, um estado intermediário, aguarda a ressurreição e o dia do juízo. Após o julgamento, o destino é o paraíso, que é o Haná, ou o inferno, que é o Hanan,
Espero estar falando corretamente. E esse texto oficial, ele foi retirado aqui das fontes tanto do Alcorão, quanto do Qumran, né, e do Sahih al-Bukhari. Então, essa é a percepção do islamismo com relação ao estado dos mortos. Olha o que o espiritismo kardecista diz. Ele diz assim: a alma é um espírito encarnado. Após a morte, a alma volta a ser espírito. Resumo da doutrina: a alma é um espírito imortal, ou seja, da mesma forma, existe algo separado do corpo, pensante, né, que consegue interagir. Na morte, ela desencarna, separa, permanece consciente, pode evoluir espiritualmente, reencarna sucessivamente até alcançar maior perfeição. A fonte é o Livro dos Espíritos, retirado aqui da Kardecpedia, né? Olha o que o Candomblé diz com relação ao estado dos mortos. A pessoa retorna ao Orum, que é o mundo espiritual, e mantém vínculo com os ancestrais e os seus orixás. E o resumo é: a morte é a passagem do Aie, que é o mundo material, para o Orum, que é o mundo espiritual. Ou seja, o indivíduo continua existindo espiritualmente. Pode tornar-se um ancestral cultuado pela comunidade, e o foco principal não é céu ou inferno, mas sim, né, o retorno da pessoa falecida aos seus ancestrais. Essa é a percepção do Candomblé. E aqui, essa fonte que eu busquei, ela diz que no Candomblé não existe uma referência central, mas isso foi retirado aqui no caso da tradição oral dos terreiros e dos estudos reconhecidos por sacerdotes. E aí eu pergunto, é interessante a gente perceber, né, que o catolicismo, o protestantismo, isso a gente inclui tanto as igrejas protestantes quanto as pentecostais, têm essa mesma percepção, o espiritismo kardecista, o islamismo e essas religiões de matriz africana, elas terem exatamente a mesma percepção. E aí a pergunta que fica: será que isso entra em acordo com os textos bíblicos que nós lemos? Em que isso existe uma comparação, né, uma correlação entre o estado da morte com um sono, e um sono seria sem sonho, né, conforme os textos que nós lemos da própria palavra de Deus. E a pergunta é: como isso começou, essa ideia de algo que pode existir fora do corpo? Vamos ver. Eu convido você novamente a voltar à Bíblia, e nós vamos para Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. E lá diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. E olha agora o que o próprio Deus falou: porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. Então, Deus colocou a prova, né, o teste de fogo ali para Adão e para Eva, e ele falou: olha, você pode comer de toda a árvore, mas dessa daqui não coma, porque o dia em que você comer, você vai morrer. É isso que Deus falou. Vamos seguir aqui agora para Gênesis capítulo 3, versos 1 a 5, e diz assim: já num outro momento, num outro contexto: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Veja que a astúcia, né? Satanás é muito astuto. Não foi isso que Deus disse, né? Deus disse assim: você pode comer de todas, menos dessa. Mas olha a pergunta: não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais.
Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. E aí a gente se pergunta, né, com base nesses textos, quem tem razão? Deus ou a serpente incorporada por Satanás? Deus falou: se você pecar, se você transgredir esse mandamento, você vai morrer. Mas a serpente fala: não, não vai morrer. Você consegue, você vai se tornar algo melhor. E Deus sabe disso, né? Olha só. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Para nós que estudamos minimamente a Bíblia, nós sabemos que o grande sonho, o grande desejo de Satanás era ser Deus. Ele sempre quis ser Deus. E Deus tem a imortalidade. Ele tentou, ali se rebelou contra Deus, não teve sucesso, e agora ele tentou transferir de si, agora para Adão e para Eva, esse mesmo pensamento, né, que você não vai morrer, você vai ser imortal, né, você vai viver para sempre. Deus sabe que os seus olhos saberão e você vai saber o que é o bem e o mal. E realmente eles conheceram o mal, né? Mas a consequência disso não foi a vida eterna, certamente a consequência desse pecado. E agora, com base na Bíblia, caminhando já para o fim do nosso estudo, como os mortos voltarão à vida, segundo o que a palavra de Deus nos diz. Eu separei alguns textos aqui também, convido que você acompanhe. E aqui nós começamos por João capítulo 5, versos 28 e 29, e também João capítulo 11, verso 25, e lá diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Vai chegar a hora, né? Não chegou ainda, mas vai chegar a hora. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Agora, capítulo 11, verso 25 de João. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aqui eu coloco um destaque meu, isso aqui você não vai encontrar na tua Bíblia, né? Eu coloquei assim, está no futuro. O viverá é para o futuro, né? Porque se fosse no presente, Jesus falasse assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, vive. Concorda comigo? Mas não, Jesus falou: viverá. Por quê? Porque isso remete a um momento do futuro. Vamos seguir lendo aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 22 e 23. Diz assim: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Queridos, olha, isso aqui é muito importante. Olha a sequência que Paulo nos traz com relação a como será a ressurreição dos mortos, qual que é a sequência, né? Então, assim, qual que é a sequência da vivificação? Primeiro, Cristo, as primícias. Nós entendemos isso que faz sentido quando Jesus ressuscitou, túmulos foram abertos, pessoas foram vistas com vida agora, né? Estavam mortas e agora com vida, como primícias, né? Então elas foram ali ressuscitadas pelo poder do próprio Deus que ali voltou à vida, né? E aí, olha o que diz depois. Depois, os que são de Cristo, quando? Na sua vinda. É na sua vinda. Então, em qual momento as pessoas que estão mortas voltarão a ter vida? No momento da sua vida. E nesse caso aqui, nós estamos falando, logicamente, dos que estão salvos, né? Que quando Jesus vier, vai ser os que ele irá ressuscitar. Agora, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18. Diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também
aos que em Jesus dormem, o que vai acontecer? Aos que estão dormindo, Deus os tornará a trazer com ele. Quando isso? Olha só o que diz ali. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, primeiro os mortos serão ressuscitados, e aí sim nós estaremos sendo ali arrebatados, né? Levados, elevados ao céu quando Jesus voltar. Essa é a sequência bíblica, que não tem muita margem para dificuldade de interpretação. Verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqui eu fiz um destaque em vermelho, né, porque muitos acreditam que o arrebatamento será uma coisa secreta, e aqui a gente vê que não tem nada de secreto nisso. Vai ser com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta, todo olho o verá, é o que diz Apocalipse. Verso 17, depois de tudo isso, né? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Com os mortos, os que foram ressuscitados na vinda de Jesus, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Queridos, a Bíblia, ela traz, verso 18 aqui, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Essa interpretação bíblica com relação ao estado dos mortos. Essa interpretação bíblica. Não existe outra opção, né? O que nós vemos aqui é exatamente Jesus dando os apóstolos nos trazendo luz sobre isso, os profetas trazendo luz sobre isso. Então, meu convite hoje para você, querido irmão, querida irmã, aqui o objetivo não é de forma alguma criticar interpretações de outras religiões, longe disso, não é esse o objetivo, mas é trazer a palavra de Deus com relação a esse aspecto. O que a Bíblia nos diz com relação ao estado dos mortos? Que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê desejo de aprender o que a palavra de Deus nos traz, que a gente possa beber diretamente da palavra de Deus, né? Não busque interpretação do seu pastor, ou do seu padre, ou do seu bispo. Busque na palavra de Deus, ali é a fonte primária. Você vai ter ali uma clareza muito grande, mas isso, logicamente, demanda estudo. Então, que Deus realmente possa abençoar a você, para que você realmente busque entender a vontade de Deus, as verdades sobre o estado dos mortos, sobre vários assuntos que são muitas vezes ensinados, talvez de maneira equivocada, pelo mundo religioso, e que o Espírito Santo traga luz e conhecimento para você. Que Deus os abençoe, esse é o meu desejo, obrigado por ter participado conosco até agora, e até o próximo vídeo.